Gente, mais uma vez aqui dividindo o dia a dia do advogado, passando um pouco da nossa rotina, sobretudo da rotina do advogado criminalista. E hoje irei falar um pouco sobre o acompanhamento do advogado à ocorrência policial dentro da situação ali de flagrante. Vamos lá então? Por vezes, nós advogados somos requisitados pelos nossos clientes ali acompanhar, dar aquele suporte dentro da ocorrência. Confesso que alguns advogados não costumam pegar esse tipo de trabalho, isso por várias situações, mas se você está iniciando sua carreira, eu acredito que seja uma oportunidade para você se colocar visível ali na sua clientela. Ressalto que realmente o clima ali dentro de uma abordagem policial, dentro de uma ocorrência, não é um dos mais amistosos. Para ser honesto com os senhores, na nossa área criminal, nós não trabalhamos com anjo, seja o nosso cliente, seja a própria polícia. E infelizmente existe sim muitos abusos, ações perseguidoras por parte de alguns agentes que resolvem, infelizmente, agirem fora da lei, mas são situações corriqueiras do nosso dia a dia e queira ou não queira, você vai acabar se deparando. Normalmente, quem entra em contato com o advogado é a família, é o pai, a mãe, enfim, é algum familiar. E na maioria das vezes o contexto é sempre o mesmo. Eles nos ligam dizendo: doutor, tem como o senhor comparecer aqui em minha casa? Porque os policiais prenderam meu filho, estão com ele lá dentro da casa, estão batendo nele, não deixam ninguém entrar. Enfim, é aquele desespero que quem conhece o dia a dia, que quem mora nas comunidades sabe como que funciona. E você, como advogado, como é que você deve se comportar nesse momento? O primeiro passo é você se identificar como advogado, e é sempre interessante, e eu costumo sempre fazer isso quando eu pego esse tipo de ocorrência, que você esteja do lado ali do familiar do acusado, porque normalmente os policiais lhe perguntam: doutor, você é advogado de quem? Então você tem que ter pelo menos ali o nome daquela pessoa que você vai dar aquela assistência, para você ficar um pouco mais respaldado. Quando você se identifica, pede para falar com o supervisor ou o chefe ali daquela operação, normalmente é nesse momento que começa o embate. Infelizmente, não são todos, mas alguns policiais querem ali de barrar. Fala que você não pode estar ali, que seu lugar é na delegacia, que seu lugar é no fórum, enfim, eles tentam ali te intimidar a qualquer preço. Mas você, como advogado, tem que saber se impor, logicamente dentro dos limites, sempre com educação, mas mostrando que você é conhecedor da legislação e que você pode sim acompanhar o seu cliente, mesmo dentro daquela diligência, mesmo dentro daquela ocorrência, e que seu cliente tem sim direito a um advogado. O que você não pode fazer é atrapalhar aquela diligência. E caso você consiga chegar ali a falar com o chefe da composição, você vai indagar qual é a acusação que estão apontando ali para o seu cliente, se existe um crime, e se existe, perguntar se já foi dada a voz de prisão, e se sim, você tem que exigir que a polícia, que a composição leve seu cliente diretamente para a delegacia. E caso você perceba que não exista um crime, os policiais estão apenas segurando o seu cliente para averiguação, você deve exigir a soltura imediata do seu cliente. Depois de passar desse primeiro momento, você vai ter que conversar um pouco ali com a família, com o seu cliente, ver se aconteceu algum tipo de abuso por parte da composição policial e orientar o seu cliente a tomar as medidas necessárias, caso ele entenda necessário. Basicamente, é isso que você deve fazer. Lembrando que aqui é só uma breve explanação do que acontece. Todos os detalhes realmente não dá para eu contar aqui nesse vídeo. Só viver na prática é que vocês irão ver o que realmente acontece. E para fundamentar essa breve explanação que o advogado pode sim acompanhar o seu cliente, independente de onde ele esteja, eu vou ler aqui um pouco da legislação. Artigo 7º, inciso 21 do Estatuto da Advocacia. São direitos do advogado. Inciso 21. Assistir seus clientes e investigados durante a apuração de infrações sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e subsequente de todos os elementos investigatórios e probatórios
dele decorrente ou derivados, direta ou indiretamente, inclusive no curso da respectiva apuração. Em relação a essa possibilidade de o advogado ter o contato diretamente com seu cliente na situação de rua antes de chegar na delegacia, existe aí uma grande polêmica em relação a esse tema. Lembra os senhores que a regra é a possibilidade do advogado acessar o seu cliente mesmo na situação de rua. Mas deixando aqui um pouco essa polêmica de lado, eu estou apenas querendo mostrar como é que funciona a nossa rotina e muitas vezes você é obrigado a comparecer nesse tipo de situação para dar assistência ali ao seu cliente. Você tem que sim, que está respaldado dentro da legislação, mas naquele momento de alto estresse você tem que saber contornar as adversidades. Tudo é uma questão de bom senso. Você como advogado deve analisar aquela situação, normalmente uma situação de alto estresse, de perigo, onde você está em risco, onde o seu cliente está em risco e também a composição policial está em risco. Então tudo é uma questão de conversa e você deve só pesar o que é melhor para você, o que é melhor para o seu cliente e o que é mais seguro para todo mundo. Nem sempre eu acho necessário você ter o contato ali com o seu cliente no momento daquela situação de alto estresse. Você deve sim acompanhar, pedir autorização aos policiais, mas falar diretamente com o seu cliente dentro daquela situação é muito arriscado para você, para a composição e também para o seu cliente. Então, gente, é isso. Mais uma vez aqui meus agradecimentos aos senhores que estão aí sempre me acompanhando nessas publicações, que estão aí curtindo, compartilhando e visualizando. Um abraço e até a próxima.